em prender e em matar Jesus, ele o entregou. Mateus, o Evangelho de Mateus aponta a motivação de Judas em procurar os principais sacerdotes. A motivação de Judas em entregar Jesus era o amor ao dinheiro. Ele era desonesto. Seu Deus era o dinheiro. Ele vende sua lealdade, seu ministério, sua alma e torna um traidor por uma insignificante soma de dinheiro. Judas trai o mestre. Jesus vai com seus discípulos para o cenáculo para comer a Páscoa e Judas está entre eles. O cenáculo, um texto paralelo do Evangelho de João capítulo 13, até observamos no passado próximo, Jesus lava os pés dos discípulos. E mesmo sabendo que o diabo já tinha posto no coração de Judas o propósito de traí-lo, Judas não se quebranta diante do ato de Cristo lavar os pés e nem se arrepende. Muito pelo contrário. Ele finge ter plena comunhão com Cristo e ainda come com ele. O que causa a ruína de Judas é a sua impenitência, é o não se arrepender dos seus pecados e continuar mantendo plena comunhão, ou pelo menos achando que há uma comunhão. Jesus havia dito que seria traído, e agora ele declara de forma específica que será traído por um amigo, que aquele que come com ele virará o seu calcanhar. A comunhão à mesa com Jesus tinha um significado de salvação, de comunhão com o próprio Deus, e os discípulos se preocuparam com a acusação como se aquela acusação fosse contra eles, fosse contra si. Judas traz Jesus na surdina. Judas traz Jesus. Jesus o desmascara na mesa da comunhão. Jesus enfatiza sua ingratidão de estar traindo o Senhor. Jesus declara que ele sofrerá severa penalidade e será responsabilizado pelos seus atos. Podemos pensar, o traidor está apenas cumprindo o plano de Deus. Fato. Porém, ele o faz de livre vontade. Ele não é obrigado a trair. Outro fato. Isso nos chama a atenção a outro fato. A soberania de Deus não diminui a responsabilidade humana. Nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Mas nós não administramos as consequências que eles trazem. Nós administramos as nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas nós não administramos os resultados que elas trazem. Versículo 22 ao 26. A ceia do Senhor, que apontava para o passado, que aponta para o passado, onde vemos a cruz de Cristo, o seu sacrifício favorável, substitutivo em nosso favor. Mas a cruz, a ceia, chama a atenção a uma verdade futura, a uma graça futura que há de ser revelada àqueles que foram redimidos pelo sangue, àqueles que passaram o sangue do Cordeiro no umbral dos portais de suas casas. A festa das bodas do Cordeiro, quando ele vem nos receber ou nos buscar. Jesus, no versículo 27, citando o profeta Zacarias, fala que todos os apóstolos, e sem exceção, vão se escandalizar quando ele for ferido. A atitude dos discípulos, fugindo no Getsêmani,
depois de sua prisão, não apanharam, não pegaram Jesus de surpresa. Jesus predisse que todos se escandalizariam dele. Todos disseram que isso nunca aconteceria. Jamais nos escandalizaremos do Senhor. E um pouco mais tarde, todos abandonaram e fugiram. O versículo 28 nos chama a atenção sobre a morte de Jesus. Jesus veio para morrer. Jesus veio para morrer e ele caminha para a cruz como um rei caminha para a coroação. Jesus veio para morrer, porém a morte não teria o poder de prendê-lo, de retê-lo na sepultura. Ele triunfaria sobre a morte. Jesus apressa em acrescentar que nem sua morte, nem a fuga dos discípulos seria definitiva. Ele ressuscitaria antes deles irem para Galiléia. O cristianismo não é um monte de crenças ou de dogmas. O cristianismo não é uma cartilha a se obedecer. O cristianismo é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Ser cristão é seguir a Cristo. Ele vai adiante de nós, ele nos encontra e nos restaura nos lugares comuns da nossa vida. Se nós observarmos o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 51, o texto revela o projeto de Deus na redenção. Se nós observarmos o texto de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1, versículo 3, as famílias ali precisavam celebrar a Páscoa, e as famílias precisavam celebrar a Páscoa juntos. A família precisa celebrar a Páscoa junta. A família toda precisava estar debaixo do sangue do Cordeiro, no versículo 7. A família toda precisava se alimentar do Cordeiro, no versículo 8. A família toda precisa celebrar esse memorial para as gerações futuras. Como igreja, nós somos responsáveis e precisamos ter o compromisso de ensinarmos os nossos filhos, a nossa família, sobre o significado do sacrifício do Cordeiro, que é Cristo. A salvação, a redenção, exigia firmeza. Será que os pais poderiam deixar os seus filhos ou seus primogênitos fora da casa na noite de Páscoa? Será que eles poderiam ser negligentes à ordem de Deus de sacrificar o cordeiro e passar o sangue do cordeiro no umbral da porta? Será que eles poderiam negligenciar as exigências de Deus e as verdades de Deus? Nenhuma família dos hebreus descansou até ver todos os seus filhos debaixo do sangue do cordeiro. Não podemos desistir até que vejamos toda a nossa família debaixo do sangue do cordeiro. Imagina se um pai falasse: não, nós não cremos nessa ideia, nessa religião que exige derramamento de sangue. Nós não iremos matar o cordeiro, nós não iremos sujar nossas casas com sangue, nós não acreditamos nisso de passar o sangue no umbral das portas. Só que Deus faz exatamente o que Ele fala. O juízo de Deus não vem sem alerta. Deus está nos alertando. Há décadas, há anos, Deus tem nos alertado através de sua palavra que o salário do pecado é a morte. Deus tem falado que o seu juízo é iminente. Deus nunca trará um juízo sem que antes venha a advertência. Quem creu foi salvo, quem não creu teve o seu primogênito morto, foi condenado.
Aqueles que se envergonham do sangue do Cordeiro não são salvos pelo sangue do Cordeiro. No versículo 3 ao 6, embora houvessem muitas famílias, era apenas uma congregação, como nós fazemos hoje. Nós estamos reunidos em casa, em família, famílias ou pessoas que representam famílias em suas casas. Mas nós somos uma só congregação. Nós somos um só povo. Quando nos reunimos, Deus nos vê individualmente, mas Deus nos vê como parte do corpo, a igreja. Somos membros uns dos outros. O que fazia de Israel uma nação, uma congregação, um povo, foi o sangue do Cordeiro. Para nós, o nosso vínculo hoje é o sangue do Cordeiro. O que nos une hoje não é porque temos as mesmas convicções, não é porque participamos da mesma igreja, não é porque participamos e somos membros de uma mesma denominação. O que nos reúne hoje, o nosso vínculo, é o sangue do Cordeiro. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro suficiente. Jesus é o Cordeiro suficiente para a sua e para a minha família. Jesus é o Cordeiro suficiente para uma nação que vive em crise. Jesus é o Cordeiro suficiente para o mundo inteiro. Jesus é o Cordeiro sem mácula, sem defeito. Jesus é o Cordeiro perfeito. Ele é o Filho amado do Pai, em quem o Pai tem todo o seu prazer. Ele é obediente e foi obediente até a morte de cruz. Como ovelha muda foi levada ao matadouro. Ele não conheceu o pecado. Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Até o próprio traidor, Judas, disse que ele era inocente. Não é a vida do Cordeiro que salva. Eu sempre tenho mencionado. Se Cristo viesse, como veio e ensinou, operou grandes milagres, que são exemplos para nós. Mas se não tivesse morrido, todos nós iríamos para o inferno. Cristo veio para morrer. Não é a vida do Cordeiro que salva. Não é o ministério do Cordeiro em si, seus milagres, seus ensinos que redimem. Não é o exemplo do Cordeiro que redime. Não é a presença do Cordeiro na família que livra da morte. Eles poderiam fixar o cordeiro morto, a pele do cordeiro, ou o cordeiro vivo na porta de sua casa, que isso não adiantaria nada. Que o primogênito morreria. Não é ter Jesus, ou uma imagem de Jesus na sua casa. Não é se vestir como crente, falar como crente. Não é ter a Bíblia aberta na sala da sua casa que te salva. Mas é o sangue do Cordeiro. É a morte de Cristo que nos trouxe salvação. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Alguns observam Jesus de longe. Jesus é o homem em toda a história mais admirado. É aquele que dividiu a história. Seus ensinos são exemplo. Escritores de autoajuda usam os exemplos de Cristo para ajudarem as pessoas que passam por problemas psicológicos. Muitos falam de Jesus, muitos exaltam o ministério de Jesus, os ensinos de Jesus. Outros confiam nos milagres de Jesus. Mas ninguém é salvo pelos milagres de Jesus, ninguém é salvo pelos ensinos de Jesus, mas sim pelo seu sangue. É a morte de Cristo que nos trouxe salvação. Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus foi o nosso substituto. Nós caminhamos para o tempo em que muitos celebram a Páscoa e nós
lembramos, hoje seria o nosso culto de ceia, e nós lembramos da morte substitutiva de Cristo, que morreu em nosso lugar, vicária, favorável a nós. Ele morreu a nossa morte. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O inocente morreu pelo culpado. E isso nos chama atenção, até agora, ao fato mais importante de tudo isso. O sangue do Cordeiro precisa ser aplicado. Não basta saber que o Cordeiro foi morto. Não é o sangue do Cordeiro que livra do juízo, mas é o sangue do Cordeiro aplicado. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre vós, versículo 13. Isso se trata da apropriação da expiação, e uma apropriação que precisa ser pessoal. Sabe por quê? Porque o sangue era sinal de distinção, distinguia os egípcios dos israelitas na noite do juízo. Só existem duas categorias de pessoas: aqueles que pertencem a Deus, à igreja, os comprados pelo sangue da redenção, e aqueles que ainda estão debaixo dos seus pecados. No juízo de Deus, não importa a religião, suas obras, nossos méritos, nossas conquistas, o nosso sucesso, os nossos dons. Isso não importa e não importará mais no juízo de Deus. E o que importará, sim, é se estamos ou não debaixo do sangue do Cordeiro. Onde o anjo da morte via o sangue, ele não entrava. Porque o sangue dizia a ele: aqui já foi realizado o juízo, aqui a obra já foi feita, aqui o pecado já foi expiado. Porque só o sangue do Cordeiro tem o poder de reter a obra do juízo. Só o sangue do Cordeiro, como o sangue de animais no Antigo Testamento apenas apaziguava a ira de Deus, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo hoje, não só apazigua a ira de Deus, mas nos livra da ira vindoura. O sacrifício de uma vez por todas, o sacrifício pleno. Só o sangue do Cordeiro retinha o juízo. O que Deus distinguia era o sangue. A distinção de Deus é essa. Quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, se referindo ao fato de que o muro de separação entre judeus e gentios foi quebrado, isso nos chama atenção também ao fato de que Deus não distingue pela posição social, pelo dinheiro, pelos tesouros que o tem. Deus não distingue por ser ou não intelectual. Deus não distingue por beleza, por padrão de beleza. Deus não tem o mesmo padrão que o mundo tem. Deus distingue pelo sangue do Cordeiro. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro é justificado. Já nenhuma condenação há para estes. Ele é a nossa segurança. O centro do cristianismo não são os milagres de Cristo. Temos vários milagres, são exemplos para nós. Mas o centro do cristianismo é a cruz, e o significado da cruz é a substituição. Nós deveríamos estar ali. A justiça de Cristo é imputada a nós, e a nossa condenação é imputada a Cristo. Ele sofre no nosso lugar. Morre por nós, carrega os nossos pecados em seu próprio corpo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E no sangue de Cristo temos segurança e perdão e purificação dos nossos pecados. O que chama a atenção no texto de Êxodo, e também daquilo que nós mencionamos no texto de Lucas, capítulo 14, é que aqueles que têm o sangue do Cordeiro, é que aqueles que se apropriaram do sangue do Cordeiro, alimentam-se do Cordeiro.
O sangue do Cordeiro nos livra do cativeiro da morte. O Cordeiro, ele nos sustenta para a caminhada rumo aos céus. Lembra daquele texto que aquele que começou a boa obra em sua vida, em nossas vidas, é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus? O que nos sustentará até a redenção final é o Cordeiro. Como igreja, nós não nos alimentamos de qualquer outra coisa que não seja o Cordeiro. Muitos estão fracassando, muitos estão desistindo, porque não se alimentam do Cordeiro. Muitas igrejas, infelizmente, não têm o Cordeiro como ponto principal, ou não são um povo cristocêntrico. Se nós não nos alimentamos do Cordeiro, nós ruiremos, nós cairemos. Nós não devemos nos alimentar de coisas vãs, mas nos alimentar do Cordeiro. Se nos alimentamos de qualquer outra coisa, e não é o Cordeiro, com ervas amargas, moído, Cordeiro moído, com pão sem fermento, sem pecado. Se nós não nos alimentarmos desse Cordeiro, nós sucumbiremos em meio à crise. O texto apresenta o Cordeiro assado no fogo, e Cristo sofreu na cruz o fogo da justiça de Deus. Cristo foi ferido, Cristo foi moído. As ervas amargas ali mencionadas falam de sofrimento, das provas que teriam pela frente, e também do sofrimento do Cordeiro entregar a sua própria vida em favor de muitos. O pão sem fermento simboliza a pureza, porque o fermento é símbolo de impureza. O fermento é símbolo de pecado oculto que se alastra, que hora menos hora aparecerá. O fermento é símbolo de falso ensino. O fermento é símbolo de hipocrisia. O fermento é símbolo de vida pecaminosa. A Páscoa precisa ser comida com pressa. Era hora de sair do Egito. Deveriam estar prontos para marchar, deveriam estar cingidos, com as sandálias nos pés. Deus tem pressa em nos tirar do Egito. O faraó quis deter o povo. Vem cá, sirvam a Deus aqui mesmo, no Egito. Fiquem perto. Fiquem os jovens, então. Fiquem os rebanhos. E Moisés nos dá um exemplo de um bom líder que não negocia com o pecado. Egito não é o lugar do povo de Deus permanecer. Escravidão não é lugar do povo de Deus permanecer. O Cordeiro Pascal é o Cordeiro vivo. A Bíblia nos aponta que o Cordeiro de Deus é aquele que está vivo, é aquele que reina, é aquele que diante dele todo joelho se dobrará. Nós precisamos então, diante do que ouvimos, contar para as futuras gerações o que Deus tem feito por nós. No versículo 26 e 28, a nova geração do povo iria entrar na terra prometida. E eles poderiam esquecer da amargura da escravidão do Egito. Eles poderiam esquecer dos grandes feitos de Deus na redenção deles. Então a celebração contínua da Páscoa era um instrumento de ensino para que Deus mantesse viva na memória do povo a história redentora. A morte na cruz de Cristo, Cristo morrendo na cruz é o nosso êxodo. O Cordeiro foi morto, mas está vivo e é o nosso alimento. Nós somos responsáveis a instruir a nova geração a conhecer a Deus, a amar a Deus e se alegrar pelos grandes feitos e poderosos feitos de Deus. Conte para as pessoas que só aqueles que recebem o sangue do Cordeiro podem sobreviver e podem se livrar do juízo de Deus.
Nenhuma pessoa se alimenta de Cristo antes de ser liberto, antes de ser salvo pelo sangue. Ninguém se alimenta do Cordeiro antes de ser redimido. Ninguém pode fazer parte do povo de Deus antes de reconhecer que precisa estar debaixo do sangue de Deus, do sangue de Cristo, do sangue do Cordeiro. Certa vez eu li num livro, não lembro o autor, nem o livro mais, e esse livro fazia uma pergunta: se você entrar numa garagem, você se torna um carro? Não. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas entram nas igrejas e acham que pelo simples fato de estarem lá, se tornam cristãos. São salvos. Sem se apropriar do sangue do Cordeiro, que implica em transformação. Comer sem discernir do corpo é comer para o próprio juízo. No versículo 15, 20 de Êxodo, ao celebrarmos e ao observarmos a ceia do Senhor hoje, precisamos examinar o nosso coração. Você deve estar se perguntando, né? Será que nós vamos observar a ceia em nossas casas? Nada nos impede de trazer à memória o que Cristo fez por nós. Nada pode arrancar dos nossos corações o memorial daquilo que Cristo fez por nós. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós precisamos examinar o nosso coração, a nossa vida. E o fermento, ele é símbolo de pecado, e símbolo de pecado oculto. Como que o fermento faz? O fermento começa pequeno, se espalha rapidamente de uma forma secreta. Nós não podemos associar iniquidade com culto. Isso não pode ser feito, isso não pode acontecer. Paulo diz: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Então Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Êxodo nos chama a atenção, no versículo 29 ao 30, que à meia-noite Deus visitou em juízo a casa dos egípcios. A Páscoa é símbolo de redenção para o povo, mas é símbolo de juízo para os ímpios. Parece tão contraditório nós vermos a Páscoa como uma celebração tão comum nos nossos dias. A Páscoa, ela é símbolo de redenção para o povo de Deus e símbolo de juízo para aqueles que não têm o sangue do Cordeiro. A morte não respeitou a posição nem o poder. A morte alcançou os israelitas porque eles estavam... A morte não alcançou os israelitas porque eles estavam debaixo do sangue do Cordeiro. Deus havia falado que tudo ia acontecer. Faraó endurece o coração e não crê. Aqueles que obedeceram foram salvos, e os incrédulos pereceram. Assim será no dia do juízo. Aqueles que creem e correm para o abrigo do sangue do Cordeiro escaparão do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Mas aqueles que zombam do sangue do Cordeiro, que são incrédulos quanto ao sangue do Cordeiro, que são ímpios quanto ao sangue do Cordeiro, perecerão. E lembre-se de uma coisa: passam os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Os israelitas saíram de forma corajosa do Egito, enquanto estavam estes sepultando os seus mortos. A maior libertação, a maior prova ou demonstração de libertação de Deus na vida de Israel é o símbolo da nossa redenção. Isso nos chama a atenção ao fato de entendermos o compromisso familiar, de explicarmos para os nossos filhos, para a nossa família, o que Deus fez por nós, quem Ele é para nós. Isso nos leva
adorarmos o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Que como igreja venhamos fazer isso. Venhamos nos apropriar do sangue do Cordeiro. Que a graça de Deus, que o amor de Deus esteja sobre as nossas vidas. Jesus estava vivendo, no texto de Marcos, capítulo 14, versículo 11, 1 ao 11, a sua última semana em Jerusalém. Era o ápice do seu ministério. Era a concretização do projeto eterno de Deus para ele. Ele veio para isso, para morrer. E nós podemos nos apropriar do sangue do Cordeiro nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus para que Ele continue nos protegendo. E lembre-se, se alimente do Cordeiro. Isso fará toda a diferença. É o que nos sustenta. Cristo é suficiente para nós. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais um dia em que nós nos reunimos mesmo distantes. Nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos, Deus. Nos ensine, Pai, a perpetuarmos esta verdade. Somente o sangue do Cordeiro fará toda a diferença. Somente o sangue do Cordeiro fará toda a diferença, Pai. Nós oramos pelas nossas famílias. Nós rogamos sim por proteção, por saúde. Deus, mas nós rogamos para aqueles familiares que temos que ainda não conhecem o Senhor, para aqueles, Deus, que ainda não se apropriaram do sangue do Cordeiro. A nossa oração é que façam rapidamente isso, antes que o juízo implacável do Senhor esteja sobre todos, Deus. Como igreja nós nos reunimos, trazemos à memória o sacrifício de Cristo, trazemos à memória o sangue de Cristo, trazemos à memória a morte substitutiva, vicária de Cristo, a nosso favor. Deus, nós te agradecemos e com corações quebrantados expressamos o nosso desejo de estarmos juntos. Deus, nós pedimos e nos envergonhamos por todas as vezes que não valorizamos os cultos que tivemos, Deus. Por todas as vezes que estivemos dispersos nas reuniões. Por todas as vezes, Deus, que vir ao culto parecia um sacrifício. Tem misericórdia de nós, nosso Deus. Nós, com corações quebrantados, expressamos o nosso desejo de, como igreja, estarmos novamente juntos. E nós estaremos, Deus. Abençoa as nossas casas, as nossas famílias, nos dê uma boa semana debaixo das suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, se assim Deus permitir. Amém. Deus abençoe. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.